Olá, alunos! Eu sou a Tenente Stephanie, sou professora de Geografia do terceiro ano e essa é a nossa quarta aula para os cursos preparatórios do Enem. Na aula de hoje, nós vamos aí prosseguir com o assunto que nós vínhamos comentando nas aulas anteriores, que são as questões ambientais. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre as conferências do clima. Então, quanto mais nós consumimos recursos da natureza, maior é o dano ambiental, tá? Então, a gente busca alternativas e soluções para o meio ambiente, tá? E quando que começou essa busca de alternativas para danificar o menos possível o meio ambiente? Na década de 60, tá? Na década de 60, a gente tem um despertar para uma consciência ecológica. Tudo começou, pessoal, a primeira discussão que a gente tem é com o Clube de Roma, em 1968. A ideia era convidar cerca aí de 20 personalidades da época para avaliar questões aí de ordem política, econômica e social em relação ao meio ambiente. E a primeira reunião aconteceu em Roma. Por isso que o nome é Clube de Roma, tá? Então, foi uma organização aí composta por cientistas, acadêmicos, políticos e empresários da época que tinham o objetivo aí de promover a compreensão e a resolução dos desafios globais, como a pobreza, a degradação ambiental, o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico. Então, a gente tem aqui com o Clube de Roma a primeira discussão relativa ao meio ambiente acontecendo. Depois, gente, de forma mais concreta, reunindo vários países, a gente tem a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, tá? É a primeira vez que países se reuniram para discutir questões ambientais. Legal? Cerca de 113 países se reuniram, mais de 250 organizações internacionais também estavam na Conferência de Estocolmo para discutir aí sobre as questões ambientais e por ela ser a primeira a reunir essa quantidade de países, ela é considerada um marco, tá? Um marco histórico, porque foi a partir dela que surgiram políticas de gerenciamento ambiental envolvendo aí o engajamento dos estados, promovendo aí a reunião dos estados para que eles se engajem na questão aí de preservação do meio ambiente, ok? Temos aqui ao lado, em 1987, o relatório de Brundtland. Gente, o relatório de Brundtland foi um relatório que definiu o conceito de desenvolvimento sustentável que é utilizado até os dias atuais, que é o que? O conceito de desenvolvimento sustentável? Usar os recursos da natureza sem prejudicar as gerações futuras. E foi por meio desse relatório aí, em 1987, que a gente tem a definição de desenvolvimento sustentável, tá bom? Uma outra organização que aconteceu em prol aí das discussões ambientais é o Protocolo de Montreal, que aconteceu em 1987, tá? Os países signatários, eles comprometeram-se a diminuir a emissão de substâncias nocivas à camada de ozônio, como os CFCs, que são os clorofluorcarbonetos, tá bom, gente? Onde que a gente encontra os CFCs? Em aerossóis, refrigeradores, ar-condicionados. O CFC, ele reage com o ozônio e faz aí, quebra, faz um buraco na camada de ozônio, favorecendo a entrada dos raios nocivos do Sol no planeta Terra. Então, por isso que era tão necessário que fossem extinguidos a utilização dos CFCs, tá? E aí os países signatários, eles se comprometeram a reduzir a emissão aí desses produtos, ok? E procurar alternativas para substituir o CFC. E aí, gente, em 1992, a gente tem a famosa Rio ou Eco 92, é chamada de Rio 92 ou Eco 92. Aconteceu no Rio de Janeiro, tá? De 10 em 10 anos a gente tem um acontecimento aí, a gente vê acontecendo essa conferência. E são em vários lugares do mundo, não é apenas no Rio de Janeiro. A primeira aconteceu no Rio de Janeiro, tá? E ela definiu, gente, 4 objetivos importantes, que foi a Convenção do Clima,
a Agenda 21, que a gente vê aí muito forte nos dias atuais, que são os objetivos a serem cumpridos ao longo do século 21, objetivos aí que visam desenvolvimento sustentável. Também foi definida a Convenção da Biodiversidade e a Declaração de Princípios sobre a Floresta. Na Eco 92, um dos principais consensos foi que as nações mais desenvolvidas, elas eram as maiores responsáveis pelos perigos ao meio ambiente, porque elas já tinham degradado bastante o meio ambiente. E os países em desenvolvimento ainda necessitavam de suporte financeiro para atingir aí um modelo sustentável de crescimento, tá certo? Ainda voltado aí para redução da emissão dos gases de efeito estufa, a gente também tem a Conferência das Partes, que é conhecida popularmente como COP. A primeira aconteceu em 1995, tá? E é um encontro anual. Que significa? Olha só, a Conferência das Partes é o encontro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, realizado anualmente por representantes de vários países, com o objetivo de debater as mudanças climáticas, encontrar soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta e negociar acordos. A cada ano é realizada a COP com o respectivo número do encontro. A COP1 ocorreu em Berlim, Alemanha, em 1995. A última COP, gente, aconteceu em 2023 e foi nos Emirados Árabes Unidos, tá? Foi a COP 28. A gente tem um delay porque em 2020 a gente não teve a COP por causa da pandemia, tá? Mas anualmente a gente tem aí a ocorrência desse encontro, que é justamente para discutir aí medidas para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera. Nós vimos que a COP1 aconteceu lá na Alemanha em 1995. Temos uma muito importante que foi a COP3 em 1997, que aconteceu no Japão e definiu o Protocolo de Kyoto, tá? O Protocolo de Kyoto é um documento que busca aí reduzir os gases poluentes da atmosfera. Foi rejeitado aí pelas nações mais poluidoras, como é o caso da Rússia, da China e dos Estados Unidos, mas ela definiu, gente, a criação dos créditos de carbono. Olha só, créditos de carbono visam o quê? Você vender o excedente para potências que não alcançaram a redução do quê? Do carbono. Olha só como é que funcionam os créditos de carbono. São uma maneira de reduzir a poluição que contribui para o aquecimento global, ok? Funciona assim, quando uma empresa ou um projeto faz algo para reduzir a quantidade de poluição que emite, como usar energia, por exemplo, renovável ou plantar árvores, essa empresa ela recebe créditos de carbono que representam essa redução na emissão de carbono. E esses créditos de carbono, eles podem ser vendidos para outras empresas que poluem muito, como forma de compensar a emissão. Então, se tem uma empresa que está com crédito sobrando, ela pode vender esse crédito e eles são muito vendidos para as nações mais desenvolvidas, tá? Então, imagina que uma fábrica, por exemplo, planta muitas árvores para absorver o carbono da atmosfera. Cada árvore plantada, eles ganham um crédito de carbono. Esses créditos, eles podem ser vendidos para outra fábrica que está poluindo muito e que não está alcançando aí o limite de emissão de carbono. Então, ela pode comprar. Assim, a fábrica que poluiu menos, ela é recompensada pelos seus esforços e a que polui, ela pode compensar aí suas emissões comprando esses créditos da fábrica que produziu mais créditos de carbono. Assim, é uma forma, gente, da gente incentivar as empresas a poluir menos, ok? A gente tem também outra conferência que é o Rio+10, que aconteceu na África do Sul em 2002, só que como aconteceu logo após o ataque terrorista às Torres Gêmeas, as discussões não foram bem voltadas para a questão ambiental, foram mais voltadas para a segurança internacional.
tá? E aí, 10 anos depois, a gente tem a Rio+20, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2012, e aí a gente teve discussões aí para fazer o quê? Ocorrer o desenvolvimento sustentável pautado na economia, na questão ambiental e na justiça social. Esses foram os 3 pilares aí que marcaram a Rio+20. Desenvolvimento sustentável com base na economia, no meio ambiente e na justiça social. Outra conferência muito marcante que nós temos é a COP21, tá? Que foi onde foi definido o Acordo de Paris. A COP21 aconteceu em 2015, tá? Em Paris, e ela foi mais radical nas suas medidas. Ela definiu que os países eles são obrigados a reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, mas não dependendo dessa questão do crédito de carbono, sendo dever de todos preservar. Então, ela introduziu novas medidas aí para lidar com as mudanças climáticas, não fazendo com que os países não ficassem apenas dependentes da questão de comprar o crédito de carbono, porque aí a questão ambiental virou uma moeda, correto? E o Acordo de Paris, ele que ficou definido? A cada 5 anos, eles vão revisar aí os compromissos feitos por cada país. A primeira revisão aí está prevista para 2025 e deve representar avanços nos resultados. Vale ressaltar que as metas propostas são diferentes para os países desenvolvidos e para os países menos desenvolvidos, tá? Tem países que não aderiram ao acordo, como a Síria. A Síria, por estar envolvida em uma dramática guerra civil, não assinou o acordo. E os Estados Unidos, porque na época o Trump alegou que os Estados Unidos teria desvantagens econômicas e por isso não iria assinar, ok? Pessoal, esse é o fim da aula. Na próxima aula a gente vai resolver questões para ver na prática aí como que são cobradas as questões nas provinhas de vocês, tá certo? Muito obrigada, até a próxima.